Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a mente do líder do futuro. Eu sou o William Câmara e hoje eu estou aqui com o Renato Avelar, que é cofundador e co-CEO do grupo A&H, com clientes em mais de 22 países e alguma das maiores empresas líderes de segmento do mundo. Tudo bem com você, Renato? Tudo ótimo, William. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui num podcast tão renomado. Obrigado aí pela sua presença, vai ser muito divertido. Eu dei uma espiadinha aqui no seu currículo, estou super curioso para entender aí as suas empresas e também um pouquinho dessa mente que criou empresas tão fantásticas aí com clientes em 22 países, com empresas com nomes que você comentou comigo de marcas que eu fiquei impressionado e quero saber o que você faz. Renato, você poderia fazer uma breve apresentação, até para a nossa audiência conhecer um pouquinho sobre você? Perfeito. Então, primeiro sobre mim, depois sobre o grupo, é isso? Exato. Maravilha. Bom, eu sou administrador de empresas, então sempre quis ser empresário desde novinho e foi esse curso que me trouxe a cabeça de management. Se você é um empresário, você precisa aprender a gerenciar o seu negócio, então desde cedo esse foi o meu interesse. Depois eu fiz, acho que por volta de umas 20 ou 30 especializações internacionais na área de digital ao longo da carreira e sou pós-graduado pela USP em Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Então, hoje, é uma das grandes vertentes do grupo, essa parte de tecnologia e soluções desenvolvidas com AI First. Então, a gente codifica soluções através de AI, constrói soluções de tecnologia com AI e tem motores de AI que, inclusive, são core, né? Tem startups que são praticamente 80% do engine, do motor do produto aqui, em inteligência artificial. Que legal, que currículo, hein? Uma experiência não só de gerenciamento de empresas, mas também de digital mesmo, né? Que hoje tudo funciona no mundo digital. Se você não tem uma mínima formação ali, você está atrasado, né? De alguma forma, né? Exatamente. E fiquei Renato, muito bench internacional. Então, eu tive carreira executiva numa multinacional de tecnologia brasileira. Eu fui responsável pela operação dessa companhia na Europa, na Índia e no norte da América Latina. Então, eu cuidava do programa de Strategic Alliances e todo o ecossistema de parceria foi minha responsabilidade. Então, lá eu ganhei profundo conhecimento em tecnologia e negócios internacionais. Então, foi isso, inclusive, que facilitou para a gente conseguir clientes fora do Brasil. que legal. É nada como ter contatos, né? Eu acho que os cursos hoje em dia eles não passam só conhecimento, mas networking. Eu acho que isso faz muita diferença. Você com certeza sabe do que eu estou falando. Hoje você está num grupo com outro tipo de pessoas, com um nível de pessoas diferente do seu, né? Que complementam a sua experiência. É muito interessante, porque você aprende muito mais rápido. Não dá tempo, numa vida só, você aprender tudo sobre empresas, tecnologia, gerenciamento da empresa, conhecer sobre pessoas. Tem coisas que você tem que trocar, tem que delegar esse aprendizado, né? Foi por isso que eu fundei uma empresa de gestão de pessoas, para ajudar um líder a gerir as pessoas, porque às vezes o líder ele faz muito bem a parte dele, a parte de gerenciamento do negócio, de conhecer o negócio, ele conhece muito bem a parte técnica, ele gosta de pessoas, mas ele não dedicou os últimos 20 anos para gerir pessoas. E aí nós criamos uma empresa que chama Upskill Platform, que mentora líderes para que eles possam resolver esse problema de gerir pessoas, né? Para que não fique uma coisa a acaso, você delega para alguém profissional mesmo a fazer isso. Depois eu falo um pouquinho mais da Upskill. Primeiro eu queria conhecer, Renato, um pouquinho sobre a sua mente. Você trouxe aí uma formação fantástica, tanto técnica quanto na parte de gerenciamento, de administração. Eu queria entender, assim, das suas habilidades como empreendedor, o que você considera duas das suas melhores ou maiores habilidades como empreendedor que fez você ter o sucesso que você tem hoje? Bom, a primeira é vendas. Eu me considero um exímio vendedor. A minha carreira sempre foi de negócios e quando você é um cara de vendas, você tem 50% dos skills que um CEO precisa ter, né? Porque 50% dos problemas de uma empresa você resolve com uma boa venda, né? Não tem dor que uma boa venda não cure, não é mesmo? Eu acho que esse Verdade. é o primeiro, se eu puder deixar aqui, né, para quem escuta uma dica de carreira, trabalhe
pelo menos uns 2, 3 anos na área de vendas, porque você aprende a escutar o cliente, você aprende do teu mercado, do negócio, você faz network, conhece muitas pessoas, e isso ajuda a girar a roda, né, a engrenagem que faz o negócio acontecer. E Venda, sem dúvida, é uma habilidade que ou você treina ou você treina. Não tem como você não ter essa habilidade de saber vender, né? Como você disse, de escutar as pessoas, de entender a verdadeira necessidade, ao invés de ficar empurrando alguma coisa. Então, fantástico. Que legal que você considera essa uma habilidade diferencial para o seu sucesso. Qual outra, Renato? bom, além de vender, acho que como na função de CEO do grupo, a gente precisa entender principalmente as nossas limitações. Acho que 50% do que o CEO tem que saber é o que ele não sabe fazer bem, né? Então, quando a gente montou a nossa estrutura societária, nós temos um corpo de sócios multidisciplinar. Eu sou um cara um pouco canivete suíço, né? Então eu sei programar, mas eu não programo no meu dia a dia, entendo, fiz minha pós-graduação em vários cursos de tecnologia, então eu sou um cara técnico, consigo desenhar software, desenhar sistemas para atender as necessidades dos nossos clientes. Então esse skill técnica profunda eu tenho, né? Acho que isso é um dos diferenciais, porque o nosso business é um business de tecnologia. Então, a partir do momento que eu resolvi empreender nesse cenário, eu preciso ajudar CTOs a tomarem decisão, CIOs a tomarem decisão e também explicar tudo isso de uma maneira muito simples, né? Então, tem que saber falar sobre modelo de inteligência artificial generativa para uma criança de 4 anos entender como que funciona. Porque às vezes você vai falar com um CEO que tem 60 anos, 70 anos e ele não faz a menor ideia do que termos difíceis, né? Então, hoje, teve uma época que a gente aprende na carreira de vendas que falar bonito agrega valor e vende mais, né? Só que no mundo da tecnologia pode virar papo de alienígena. Então eu tenho que fazer exatamente o inverso disso. Não sei se você me escuta, William. Tô te ouvindo normal. Tá tranquilo. Deu uma Nossa, travada aí para você? Apareceu a Siri aqui, enxerida, apareceu do nada. Alguma palavra que eu falei. Às vezes clica aí. Não, eu falei alguma palavra, ela achou que eu chamei, tá? Mas como eu dizia, dizer palavras muito complexas dificultam a compreensão, né? Então, quando a gente fala para CEO, precisa falar sobre resolução de problema. Por mais que o meio técnico tenha palavras, jargões técnicos, eu evito utilizar no dia a dia e construir, por exemplo, o meu time de vendas, eu falo para as nossas vendedoras assim, ó, sabe como é que você monta um banco de dados? Escreve um pedido de padaria como se fosse uma nota fiscal. Aí você coloca item, pão, leite, ovos. Aí aqui você vai colocar valor, né? Você vai colocar as informações de quantidade. Isso é um banco de dados. Então, se você escrever isso no papel, esse é o primeiro banco de dados que você lidou na sua vida. Um pedidinho de padaria. Que você vai armazenar vários pedidinhos num lugar, numa estrutura que já é o formato da padaria. Isso é um banco de dados físico que existe desde que o mundo é mundo. Então, eu faço minhas vendedoras, que tem uma de 40, outra de 60 e poucos anos, a desenhar software, elas que não são de tecnologia, que não têm esses skills, falar disso com uma simplicidade tremenda, né? Então, também essa ponte entre trazer, eu discuto algoritmo com cientista de dados, com CIO, discuto projetos de extrema complexidade técnica, mas eu consigo trazer isso de uma forma extremamente simplificada para qualquer um que estiver na mesa sair sem dúvida. Então, acho que isso é um diferencial também do papel aqui, da função. Conseguir traduzir aquilo que às vezes para uma pessoa não faz sentido algum. É como se aqui nós estivéssemos conversando em português e de repente você começasse a falar em japonês comigo. Eu vou falar, Renato, que legal que você fala japonês, mas eu não entendo nada do que você está falando.
Vou entender só arigatô, a única coisa que eu vou conseguir entender, o resto eu vou perder. A mesma coisa numa linguagem técnica, né? E não é só uma questão geracional, você vai falar com alguém com mais idade, não. Às vezes a pessoa não é daquele meio, ela não se familiarizou com alguns termos e não faz sentido você conseguir. Você não é que você não vai conseguir vender, né? Você não vai conseguir ser entendido pelo outro se você não trouxer na linguagem que faz sentido para aquela pessoa. Né? Que legal, essa é uma excelente habilidade, você conseguir fazer essa interface para gerar uma comunicação, uma integração, e você também entender a real necessidade do negócio que você está vendendo, e ao mesmo tempo se fazer entender, fazer com que o outro entenda a sua solução. Né? Exatamente. Essa é uma boa ponte para vender e para entregar de verdade, não só vender prometendo coisas. Aí. Entregar valor. Renato, entregar valor, verdade, verdade. Renato, na sua trajetória e nas suas empresas, já quero conhecer um pouquinho mais do grupo, de todas as empresas, mas nessa trajetória de formação dessas empresas, desse grupo de empresas que tem soluções de tecnologia aí ponta a ponta, qual foi o seu maior acerto? Aquilo que você fala, isso aqui foi um bom acerto, essa foi a melhor decisão que eu tomei. Bom, teve algumas que foram muito boas. Eu acredito que a melhor de todas foi tomada ano passado, que foi quando a gente decidiu desenvolver uma das startups do grupo. A gente tem um laboratório de inovação. O que esse laboratório faz? Os nossos profissionais de tecnologia identificam necessidades com os nossos clientes e com conversa com os sócios, com o time de negócios, e a gente cria produtos como MVPs, então são produtos mínimos viáveis, produtos simplificados, que é o que a gente chama de micro SaaS. E esse micro SaaS, se ele tem um cliente sponsor, então eu costumo financiar os meus projetos com clientes que topam a empreitada comigo, a gente resolve um problema do cliente com co-ownership de código, financia isso com o cliente e a gente segue a empreitada de produto. Desenha, faz uma análise de mercado, vê qual que é a aderência, a concorrência, faz matriz SWOT, 5 forças, toda aquela matéria, né, do empreendedor para pensar numa aplicação e colocar no dia a dia. E uma vez que a gente faz isso, esse produto se torna uma empresa de fato, né? Então, esse grande acerto foi apostar no Saio. Saio vem de Search AI Optimization, é uma plataforma de inteligência artificial para SEO. Então, basicamente, a gente construiu um sistema que ele luta contra o oligopólio das mídias, né? Então, basicamente, são dois grandes players que dominam a mídia digital, e esse produto ele ajuda os clientes a terem posicionamento orgânico. Então, por exemplo, tem cliente como a Dengo que a gente colocou em primeiro lugar no Google na palavra chocolate. Esse produto foi bem incrível, porque a gente passou o Wikipedia. A loja de chocolate da Dengo passou o Wikipedia, aumentou a receita deles absurdamente, 315% orgânico non-brand, não relacionado à marca. Né? A palavra chocolate sem lactose cresceu 14.000% na busca orgânica. A gente teve clientes como Easy, que cresceu absurdamente orgânico, Balarote de material de construção. E é um produto que ele fura um pouquinho a minha bolha, porque o grupo A&H, que ele começou com a BH1, depois eu falo um pouco disso, era um grupo que somente atendia empresas de e-commerce. E o Saio não, o Saio já tem instituições financeiras entrando aqui, a gente tem clientes de segmentos diversos, empresas solution providers que poderiam ser concorrentes nossos em outras vertentes, são clientes do Saio para posicionar os produtos. Então, essa startup foi um grande acerto aqui do grupo e tem um crescimento impressionante. Que interessante você trazer isso, porque você tem um grupo aí com várias empresas, eu já quero conhecer um pouquinho de cada uma das empresas, mas você acertar, criar um negócio, criar uma empresa para azeitar todo o restante é muito inteligente, né? É uma sabedoria razoável. Você sentir a necessidade do teu negócio e conseguir criar um negócio específico aí que pode acelerar o crescimento de todo o restante da empresa. Né? Posso dar uma dica de empreendimento em AI?
Porque todo Claro. mundo fala, vamos trabalhar com a AI, você usa esse deck para fazer essa automação, e os caras entram muito no dia a dia da LLM, do motor. Cara, o que você tem que fazer? Pega um problema que você já tem há décadas, sai dessa de fazer chatbot. Todo mundo tem um agente de atendimento que com AI generativa vai trocar o teu chat e vai trocar o teu atendimento humano. Todo mundo está fazendo isso. O que a gente fez de diferencial foi encontrar uma vertente que ninguém estava fazendo. Essa ideia saiu de uma reunião com um cliente da Cachola, que é um problema de SEO. A gente faz, e a primeira certificação de SEO eu tirei em 2011. É um problema que a gente enfrenta há bastante tempo, né? Então, quando a gente identificou que a gente poderia criar padrões que replicam as melhores práticas que os buscadores solicitam, né, para entender que o teu conteúdo tem mais qualidade do que determinado conteúdo, e a gente conseguiu escalar isso com inteligência artificial, a gente montou um produto poderosíssimo dentro de eu não sei se eu posso dizer talvez até um oceano azul, porque o mercado ele é um mercado que existe muito provider de SEO, existe bastante provider de SEO, mas uma aplicação que ela faz com o time, né, a parte consultiva, as implementações e gera conteúdo de forma massiva. Então tem cliente nosso que tem 60 mil produtos, uma pessoa ia demorar 14 anos para conseguir escrever esse conteúdo de SEO fazendo na unha, uma pessoa só, né? E ele troca os itens, no final ia virar um loop e nunca ia conseguir fazer o catálogo inteiro. Agora é possível com esse tipo de aplicação. Então, basicamente, a gente olhou para um problema que a gente já tinha, criou formas e processos para replicar e escalar, automatizar isso e gerou valor. Mas para essa startup sair, a gente cometeu vários erros aqui, né? Antes disso, a gente implementou, desenvolveu sistemas que não deram payback, a gente investiu em aplicações que não tiveram aceitação no mercado, em áreas, a gente montou uma área enorme de ciência de dados, ela não teve a aderência que a gente imaginava, então a gente tem ainda essa área, mas ela é bem menor no faturamento do que a gente esperava. Então teve uma série de erros, mas essas tentativas, né, que é o que a gente chama de short bids, né, as apostazinhas pequenas até alguma coisa dar certo e você investindo mais, né? Então essas small bets, né, essas small bets que a gente faz são importantes para fazer um acerto como esse. Que legal, parabéns aí pelo acerto. Ver algo que tem um problema real e conseguir solucionar ainda com a ajuda de IA. Então, fantástico. Parabéns aí pelo acerto, Renato. Como nem só de acerto vive empreendedor, Renato, qual foi o seu maior erro na sua trajetória empreendedora? Bom, o maior é difícil dizer porque foram muitos erros, tá? Como todo empreendedor, foram muitos erros, mas se eu fosse pensar aqui, talvez os maiores erros que a gente teve aqui como grupo, na minha visão, foi projetar um crescimento extremamente agressivo durante determinado período e colocar uma força muito grande de vendas sem azeitar a operação e prever determinados acontecimentos. Qual que é o problema de quando o teu negócio cresce de uma vez? Que é um problema bom, aparentemente, só que você contrata pessoas às pressas. Então, teve lideranças que a gente contratou na companhia que são profissionais caríssimos e pessoas, a gente errou nesse processo, a gente errou durante um tempo em liderança financeira, a gente errou durante um tempo em liderança operacional, a gente errou no departamento de RH, a gente corrigiu. Mas quando você contrata errado, é um dos piores erros que todo e qualquer
empreendedor pode fazer. E a pressa, que é inimiga, né? Eu não gosto da perfeição, eu gosto do bom que funciona. Então, assim, o excesso de pressa é inimigo do bom que funciona, né? Então, a gente contratou pessoas que a gente, até por a gente é novo, né? Meus sócios e eu, nós somos empreendedores que têm um pouco menos de idade que a média no Brasil, né? Então, foi um desafio de gente, na minha visão. Quando você contrata um desenvolvedor errado, por exemplo, ele não vai entregar o projeto no prazo, vai entregar um código de má qualidade. Aí você vai entrar em más lençóis com o teu cliente, você demite esse desenvolvedor, você tem o custo que você tem de demitir o funcionário, o custo alocado do projeto que não funcionou, você precisa tirar um desenvolvedor mais sênior do que ele está fazendo para cobrir o trabalho desse cara que não entregou, você paga uma hora mais cara e o desenvolvedor mais sênior está atendendo um projeto de maior prioridade que também vai ser impactado. Então, assim, é uma consequência de erros, e isso é uma função básica que é um desenvolvedor. Agora, quando você erra numa função estratégica, pessoas, uma coisa que eu digo é o seguinte, sempre tenha, quando você está montando uma empresa, você não é bilionário, não tem fundo por trás, tenha um time de RH, não um time de people. Porque o time de people, o que a pessoa quer? Benefício, quer ficar pensando em festa, agenda, do não sei o quê. E o trabalho duro do departamento pessoal, de fazer a demissão corretamente, de fazer a contratação corretamente, de ter velocidade, qualidade nos processos, fazer o básico bem feito de uma operação, é extremamente importante. E no mundo da tecnologia, houve muitos hypes, né, naquele período de overvaluation das empresas, e esses hypes de empresa, por exemplo, o que é o dente de um cara que está começando um negócio? Pô, é a empresa de bilhão, unicórnio, né? Então, assim, a gente quase não usa esse termo, né? Mas, assim, era um mundo do unicórnio colorido, e determinados dentes de unicórnio colorido não funcionam na economia real, não funcionam no negócio orgânico, né? Hoje o grupo não tem investidor ainda, chegou nesse patamar que a gente tem, 100% bootstrapping, 100% orgânico, né? E a empresa que faz isso, as decisões precisam ser extremamente minuciosas, principalmente pessoas. Então aí eu acho que foram os grandes erros que a gente cometeu aqui no grupo. A gente pode resumir que foi em contratar gente que não tava, talvez não estivesse tão bem preparada para impactar o seu negócio na velocidade que ele precisava, certo? Ou você erra, assim, a gente é uma máxima, né? É melhor você errar no hard skill que você treina, né, do que no comportamento, né? Quando o cara é ruim de comportamento é complicado e é difícil, um tremendo desafio, porque todo mundo entrevista e valida soft skills, mas comportamento é difícil de você treinar. Então você precisa ter aplicações que pegam comportamento, né? Análises comportamentais para trazer um relatório daquilo e principalmente fit cultural, porque a pessoa que está trabalhando é muito diferente você trabalhar numa empresa Forbes 500, que essa empresa pensa tudo para 5, 10 anos, ela pode errar em contratação, ela é quase que um ecossistema que você joga o bichinho ali, ele vai sobrevivendo e vai crescendo. É diferente de uma empresa que a gente está crescendo numa velocidade absurda e às vezes você, para ganhar velocidade de crescimento, você vende a janta para comprar o almoço, né? E aí você vai fazendo esse looping até transformar isso num caixa real. E a gente também reinvestiu muito, né, do faturamento da companhia para transformar isso em P&D e chegar nas aplicações que a gente tem hoje. Então, foi um exercício agressivo para uma empresa que é bootstrap. Então, tem que tomar cuidado na hora de contratar. Fica isso que eu gostaria de compartilhar para quem está querendo alavancar um negócio. Olha, Renato, sabe que o case que você acabou de contar parece brincadeira, mas foi exatamente daí que surgiu a Upskill. A Upskill ela surgiu de uma necessidade real de uma empresa que estava crescendo muito rápido, estava realmente expandindo, empresa de tecnologia,
e tentaram de tudo para desenvolver lideranças lá dentro, adaptar a cultura. Eles tinham acabado de fazer um M&A e estavam prestes a fazer um outro num segundo momento, quando a gente já estava com eles ali. E dessa necessidade surgiu, poxa, ninguém achava uma empresa que pudesse atender a mudança de comportamento. Meu sócio era o dono dessa empresa, e ele falou, Will, a gente precisa fundar uma empresa que treine realmente pessoas, líderes, a liderar direito. E eu trabalho já com isso, com mentorias, com desenvolvimento de líder já há 2 décadas. A gente criou uma metodologia validada pela Universidade de Ryerson, no Canadá. Já atendeu clientes internacionais, atende clientes na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos. Uma metodologia toda certinha justamente para desenvolver líderes a performar mais em um ambiente, em uma empresa que está crescendo. Ele falou, Will, vamos fazer isso em um formato de assinatura. Vamos fazer a upskill nasceu para entregar de uma forma constante, ou seja, mudar o comportamento da liderança, melhorar, dar esse apoio para a liderança que às vezes está perdido, não está conectada com a cultura de toda a empresa. Um líder que chega de fora, ou mesmo um líder que está desenvolvendo, ele nunca foi treinado em comportamento de liderança. Ele tem habilidades técnicas, é um cara que tem até soft skills interessantes, mas como você tocou no ponto, na ferida, o comportamento dele bagunça toda a cultura, desazeita os times, nada funciona e a empresa não performa como deveria, né? Ou seja, acaba virando um caos. Então a upskill ela surgiu dessa necessidade real. Hoje a gente atende desde líder que está começando, líder que nem é líder ainda, que vai ser um líder daqui a um ano, líder que acabou de chegar, então a empresa acabou de contratar um líder, o cara está lá 3 meses de empresa, o cara está mais perdido que segue em tiroteio, o cara é bom, ele teve case de sucesso em outros lugares, mas quando você chega num ambiente novo, com uma cultura nova, você não consegue um resultado rápido. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa entender o comportamento, como as coisas funcionam, né? E conseguir entregar o seu melhor ali. Então a gente ajuda todo tipo de líder hoje a ter um comportamento adequado. Então essa necessidade ela é real e, como você disse, pode ser um grande erro se você não cuidar disso. Exato. Se eu tivesse conhecido, inclusive, a empresa há uns 2, 3 anos atrás, teria economizado muito dinheiro e facilitado pra caramba. A gente investe em mentorias para nossa liderança, a gente investe bastante hoje nesse sentido, porém o desafio é para todo mundo que precisa crescer, precisa ganhar escala, ter as melhores pessoas, né? Porque isso aí AI nenhuma resolve, né? Isso ter gente boa no processo. Então, durante muito tempo, ainda vai precisar ter gente boa na empresa, desenvolver lideranças, capacitar pessoas para que as decisões sejam estratégicas, sejam decisões que remam para o mesmo lado, né? Que se um rema para um lado, outro rema para o outro, parte o barco no meio. Né? Vira uma batalha de egos, né? Eu sei mais que você, não, esse caminho é melhor que o meu, que o seu, então vamos seguir assim, aí não funciona. Aqui essa questão com cultura, a gente tem uma cultura colaborativa aqui. Então as áreas têm muito pouco atrito e a gente evita essa questão de ego. Uma frase que eu gosto de dizer é que ego corporativo é o câncer do mercado. Tem muita empresa que afunda por causa de ego de C-level, por causa de ego de liderança. E no final, o que precisa é resolver o problema e as áreas facilitarem uma para outra, porque se a empresa performa legal, todo mundo é beneficiado. Agora, quando a empresa vai mal, vai ter corte em tudo em qualquer lugar, né? Então a gente conscientiza isso e essa cultura de colaboração, ela traz bastante resultado aqui. Legal. Que bom que essa colaboração acontece. Isso ainda mais hoje, com muita gente trabalhando de forma híbrida ou remota 100%, isso faz toda a diferença. Se não tiver todo mundo remando na mesma direção, a empresa ela acaba patinando. Ela retarda o sucesso. O sucesso dela é atrasado. Ou às vezes até comprometido, se você realmente tem pessoas que não estão alinhadas. Que bom que vocês conseguiram resolver isso aí. Renato, agora entendendo aí o seu maior acerto, um dos seus maiores erros, porque, como você falou, né, empreendedor que não erra tem alguma coisa errada. Estava hoje ouvindo a história de um cara que fundou as barrinhas Kind, que ele queria fazer um negócio de impacto. Ele testou fazer vários negócios juntando pessoas de religiões diferentes. Muito interessante a trajetória dele. E ele faz isso há mais de 11 anos.
E hoje ele é uma empresa, ele tem uma empresa que foi vendida por 7 bilhões de dólares, ou seja, a empresa deu certo, ele vendeu bem a empresa. Mas ele falhou 11 vezes antes de fazer com que a empresa dele desse certo, né? Ou seja, empreendedor que não está acostumado a errar, a seguir adiante, não é empreendedor, né? Tá brincando de negócios, né? Exatamente. Agora eu queria entender um pouquinho, Renato, do seu negócio. Qual que é o seu negócio principal? Se a gente pode chamar assim, se existe um negócio principal, mas o que você entrega? O que a A&H entrega? Boa. Então, se eu for resumir, né, o grupo, a gente trabalha em duas frentes principais que resolvem o mesmo problema. A gente diversifica canais de aquisição de tráfego, então isso reduz o custo de aquisição de cliente e aumenta o lucro das companhias, porque a gente desvia do oligopólio da mídia, né? Então existem duas empresas que fazem praticamente a mídia dos e-commerces, do digital, e a gente ajuda a diluir esse investimento em canais alternativos. Então metade do grupo faz isso, e a outra metade do grupo cria canais. Então a gente implanta e-commerce, desenvolve sistemas sob medida para os nossos clientes, que normalmente são transacionais, interfaces para que os clientes tenham uma melhor experiência de compra. E no final existe uma ciência por trás chamada CRO, que é Conversion Rate Optimization, ou otimização da taxa de conversão, que faz com que o cliente venda mais com menos. Não deixa de ser a otimização do custo de aquisição de cliente. Então, ou a gente diminui o custo de aquisição de cliente, ou a gente otimiza para que o negócio dos nossos clientes seja mais lucrativo. Então, basicamente, todas as empresas que a gente tem, elas acabam chegando nessa massa. Que legal, porque você está mexendo direto com a fonte de crescimento da empresa. Hoje, na minha empresa mesmo, se eu não consigo adquirir novos prospects para a gente poder vender, a gente não cresce, não tem jeito, não tem mágica, né? Então você é a comidinha para o crescimento da empresa ali. Todo negócio ele precisa de novos clientes, precisa trazer clientes de diversas formas, e a forma mais metrificável é o processo online. Quando você faz, por exemplo, é comum quem trabalha há mais tempo com mídia TV, né? Não sei se você provavelmente teve a oportunidade de assistir aquela série Mad Men, né? Ela retrata muito bem o que era o cenário da publicidade antigamente. Ele falava, olha, eu anunciei nesse canal, etc. E eu sei que 50% do que eu faço de investimento deu resultado, mas eu não sei qual 50% que é. E isso digital, ele muda um pouco essa perspectiva. E basicamente as empresas que a gente tem aqui, elas otimizam esse processo. Você qualifica muito mais o resultado que você quer ter. Você não abre, né? Você nicha e consegue falar direto com aquela pessoa, né? Renato, você comentou que tem clientes em 22 países, você atende grandes marcas aí, líderes do segmento na área. Você atende algum segmento específico? É serviço, é produto, alguma coisa específica, ou você atende qualquer segmento? A gente tem de maiores players segmento esportivo como Nike, ASICS, maiores líderes de computador como Acer, Asus. A gente tem empresas de segmentos diversos. Eu tenho até cemitério online aqui no grupo como cliente. Então, instituições financeiras, assim, é um tremendo desafio, porque eu tenho de tudo. Renato, quantos clientes você tem de beleza? Tem pelo menos grandes, assim, uns 7, 8 de beleza. Fashion deve ter uns 20, 30. Então, quando a gente vai separando a vertente de segmento, é segmento pra caramba. De tudo aqui, desde que seja estratégia de digital dessas companhias. Eu pergunto porque você tem uma sacada muito boa, você consegue trabalhar numa área muito interessante, que é conseguir qualificar a mídia ali para que o cliente consiga ter mais gente para vender. E às vezes alguém está ouvindo a gente aqui e fala, poxa, talvez eu precise disso, mas será que ele atende meu segmento? Então significa que você atende qualquer segmento. Praticamente. Então, praticamente qualquer coisa. Vou conversar. Se tem um site, pode ser meu cliente.
Tá, perfeito. Então nós vamos conversar porque isso também me interessa. Expandir clientes também é interessante para a gente, vai ser interessante. E o que você vê? A inteligência artificial, você falou que você estudou a inteligência artificial, você já trabalha com isso há bastante tempo. O que você vê aí com relação. Não é uma previsão, mas o que você enxerga de mudança na forma de trabalhar, de fazer negócios, como você está fazendo, para os próximos anos, Vamos lá, com o uso da inteligência artificial? essa é uma pergunta de milhões, né? Porque basicamente a inteligência artificial, ela, inclusive, foi uma das últimas entrevistas que eu fiz com a CNBC, foi exatamente essa pergunta que eles fizeram de visão de futuro com AI, né? O que acontece? Hoje, a inteligência artificial é um tema estratégico a nível de país. Então, por exemplo, Estados Unidos e China estão numa briga por inteligência artificial que é análoga a uma indústria bélica. Então, por exemplo, quando os Estados Unidos queria desenvolver um caça novo, que ele dependia de insumos da Rússia, fazia empresa de fachada para comprar os produtos, para desenvolver aquele caça na surdina, para ninguém entender o que eles estavam fazendo. Inteligência artificial, eles não estão vendendo chips, estão boicotando a entrega de determinados fatores de tecnologia, porque os governos sabem que o país que for mais bem desenvolvido com inteligência artificial vai ter vantagem macroeconômica. Então é análogo à indústria bélica e inteligência artificial vai ser em algum momento, já é, né, mas vai ser muito mais usada, inclusive, na indústria bélica. Então existe uma nova economia, já é uma nova economia. Então, por exemplo, hoje eu posso dizer que uma boa parte, não tenho um número exato de cabeça, mas uma boa parte do ARR, né, do Annual Recurring Revenue do grupo já vem puramente de inteligência artificial. Então, o que isso impacta na vida das pessoas? Primeiro, vai ter gente que vai ficar sem emprego por causa da inteligência artificial? Com absoluta certeza. Isso é um fato. E se você não quer, né, profissional médio que não quer ficar sem emprego, aprende a empregar a inteligência artificial primeiro. Quando você domina a inteligência artificial, você usa ela a seu favor, você cria instâncias de você, se escala e você mitiga muito esse problema. Então todo mundo utilize inteligência artificial no dia a dia. É melhor você se unir, né? Você não pode vencê-los, né? Junte-se a eles. Então, seja unido à inteligência artificial e aprenda como isso pode otimizar o teu processo. E se você for criativo e rápido, você ganha dinheiro com isso. Falando da mudança no dia a dia, especialistas de prompt são uma nova profissão. Desenvolvedor é o novo datilógrafo. Né? Então, assim, quem que é datilógrafo hoje em dia, né? Na verdade, o skill do desenvolvedor, que ele tem que ser melhor do que nunca, é o skill de algoritmo, de resolução de problemas, de entendimento de contexto de negócio. Então, o desenvolvedor, eu imagino que ele vai remar para um business analyst. O desenvolvedor, ele vai entrar um business analyst, ele vai se tornar um cara de produto, de projetos, com uma skill mais técnica. Então, ele vira uma pessoa que chancela e ajuda a inteligência artificial. Quando você está desenvolvendo uma aplicação AI First, você tem conversas, discussões com a inteligência artificial sobre o melhor caminho para fazer uma aplicação. Então, isso no mundo da tecnologia já existe, já é a nova realidade. Então, inclusive, as aplicações aqui, a gente usa documentação 100% AI First e desenvolvimento já é 50% AI First aqui no grupo, quando a gente vai fazer novas aplicações. Então, isso já muda aqui. Vai mudar a maioria dos setores. Lá fora primeiro, então assim, quer saber os grandes impactos? Olha, Estados Unidos, você tem 3 anos de visão de futuro em AI em relação ao Brasil. Por exemplo, a Wendy's já está fazendo o autoatendimento com inteligência artificial da Wendy's, é por voz. Ele tem 99% cravado, tá? Esse é o número
da estatística deles, de acerto, e ele é 22 segundos, em média, mais rápido que o atendimento humano da Wendy's lá fora. Eles testaram isso em 30 lojas, do que o atendimento médio das lojas ao redor. Então, isso vai gerar, de certa forma, desemprego de funções. Quanto mais básica a função, mais rapidamente ela vai começar a ser substituída. No Brasil, isso vai acontecer menos porque aqui os sindicatos são muito fortes. Então, a questão sindical, ela vai travar um pouco isso, diferente lá de fora. Os grandes países, os países de grande economia, eles vão ter esse papo de general income, que é a receita ali para conseguir suprir o consumo básico dos países. Eu tive essa conversa com um engenheiro da McKinsey em 2014, né, que eles já tinham previsto que em 2027 a Alemanha ia precisar ter um programa de general income por causa do desemprego. Isso aqui vai demorar um pouco mais para acontecer. Já tem alguns programas, né, análogos a isso aqui no nosso país, mas basicamente vai precisar desse tipo de coisa. Por quê? Algumas pessoas vão ficar sem acesso no mercado de trabalho, as empresas vão aumentar a sua margem, porque vai reduzir o custo de pessoas, só que as pessoas não vão ter dinheiro para comprar os produtos das empresas. Aí, quando a pessoa não tem dinheiro para comprar o produto da empresa, a AI está matando ela mesma. O que o governo vai fazer? Qual que é a máxima aqui? Vai ter a General Income para as pessoas terem como consumir, terem como comprar os produtos. Não sei se você está me ouvindo aí, William. Está me ouvindo bem? Super Perfeito. Vai ter a General Income para as pessoas comprarem os produtos e a roda continuar girando. Só que quem vai bancar isso são as empresas. Então pode ter certeza que a tendência de longo prazo é os impostos aumentarem por causa da AI. As empresas vão ter muito mais receita oriunda de AI e a taxa dessas empresas, os impostos dessas empresas vai subir por causa disso, porque elas não estão empregando, estão gerando uma receita pura ali da AI e o governo vai ter que jogar esse dinheiro para algum lugar para financiar essa roda. Então essa é a visão que eu tenho do impacto de AI a curto prazo, eu digo próximos 3, 5 anos, isso vai rolar. É uma visão de um viável, né, desequilíbrio de oferta e demanda, porque hoje você tem uma ferramenta que ela anula o ser humano. E não dá para capacitar o ser humano para galgar outros níveis numa corporação a tempo, né? Isso vai demorar muito mais tempo de você capacitar a ter outros níveis mais estratégicos, ensinar outras skills diferenciadas ainda. A IA está acelerando em termos de aprendizado, de eficácia, como você falou, né? O atendimento no restaurante, cara, 99%. Tá, aqui no Brasil, por causa do sindicato, como você comentou, não vai ser no mesmo nível, mas vamos colocar meio a meio, ou colocar 80% IA e 20% humano. Ainda assim, vai gerar esse desequilíbrio que você comentou, né? Inevitavelmente. Mas dentro de um contexto de nova economia, que é o que eu acredito, novas funções vão começar a existir, então especialistas de prompt, que é uma coisa que ninguém nunca tinha ouvido falar, entra essa nova profissão, vai entrar os grandes experts, por exemplo, vai ter muitas empresas, não vai ter só a OpenAI, o Gemini, a Llama, a DeepSeek, não vão ser só essas, vão entrar N outros concorrentes especialistas em verticais. Então vão precisar pegar os profissionais com PhD de medicina e treinar o modelo de inteligência artificial para conseguir montar o prontuário correto, fazer um diagnóstico, prognóstico, casos de pesquisa. Então, por exemplo, toda a estratégia de reversão do crescimento do câncer vai precisar ser trabalhada por profissionais. Então, os profissionais que são referências de mercado ficaram cada vez mais valiosos e vão existir essas profissões que a inteligência artificial, no final, ela vai ser como se fosse a internet. Muita gente achou que ia perder o trabalho por causa da internet, né? Na verdade, só mudou a forma que a pessoa trabalha. O impacto de curto prazo, eu acredito que vai ser maior na inteligência artificial. Então, assim, isso vai... já aconteceu em empresas como o Facebook, por exemplo, que fez
mudou bastante a força de trabalho, demitiu algumas pessoas para trazer mais gente especializada em campos de inteligência artificial, então vai ter esse giro. No curto prazo vai rolar esse buraco, mas a médio e longo prazo as pessoas vão trabalhar híbrido com inteligência artificial e o que tudo espera, as pessoas vão trabalhar menos também, né? Então elas vão ser mais produtivas e talvez as grandes jornadas de trabalho que a nossa geração enfrentou e o empreendedor, né? Então assim, para mim, jornada de 16, 18 horas já foi dia a dia tranquilo, né? Com Sei bem o que você está falando. com inteligência artificial, a tendência é isso não ser mais assim, né? Mas difícil dizer, eu acho que também é um pouco de cada indivíduo, né? Quem gosta de trabalhar, Não, não tem AI que faz o cara sair da frente do computador. ele vai ficar trabalhando na IA, tá? Eu sei porque eu faço isso. Eu gasto umas 6 horas, pelo menos, só criando coisas, redesenhando, refinando dados na IA, porque eu adoro fazer, é divertido fazer. Para mim é mais do que mexer com a inteligência artificial, é mexer com a inteligência do negócio usando a inteligência artificial. É que fica divertido. Né? A velocidade que Eu você adorei a ganha tua visão. a velocidade que você ganha para analisar dado, cliente, clusterizar, Não, relâmpago. extrair dados. Eu adoro fatos e dados, eu adoro interpretar dados. Sou engenheiro de formação, não gosto de tomar decisão se não tiver uma informação bem relevante, bem criteriosamente elaborada ali. Né? E é difícil você conseguir ter dado de forma tão assim, não vou dizer organizada, mas alinhada com aquilo que você, com a resposta que você precisa. E hoje você consegue, você acha tudo que é fonte, você consegue extrair dados de vídeos, consegue extrair coisas, agulhas em palheiros hoje com IA. Então isso facilita muito o trabalho de tomada de decisão, de criação de novos produtos, de refinação da sua própria IA. Hoje na Upskill a gente tem um mentor virtual, temos vários mentores virtualizados com IA, que a gente está sempre refinando dados, captando dados desses mentores para conseguir alimentar o mentor virtualizado desse mentor real, né? E aí é muito interessante você fazer essa brincadeira de dado e colocar dados dinamicamente, a IA já está apta a entregar aquela informação quase em tempo real. É fantástico, muito divertido. Exatamente. Sabe uma coisa legal para fazer? Um joguinho que eu gosto de fazer é viabilidade de BP. Então, assim, todo dia eu vejo uma ideiazinha, cara, sei lá, acelerar o processo de fila de fast food a desenvolver algum tipo de inovação. E aí você coloca a inteligência artificial, você coloca o quanto tem de custo ali estimado, pede para ela te ajudar, quanto tem de receita e manda ela fazer a interest rate, trazer a taxa de atratividade do negócio, né? Fazer o PL para você depois ali de 5, 10 anos. E eu fico brincando de fazer uns BPzinhos para ver que modelos de negócio são mais atrativos. Pô, é legal pra caramba, cara. Para quem tá pensando em ter alguma ideia de negócio, usa AI que fica mais lúcido no caminho para seguir. Eu me lembro uns 15 anos atrás, quando eu fiz meu primeiro MBA, fazendo um business plan da empresa que eu ia abrir ainda. Então, uma confusão geral, acabou não saindo nada daquilo. Hoje acho que a gente tem mais dados, mais informações para chegar, ela conseguir criar, projetar dados que a gente nem tem ideia de que seriam úteis ali. Né? Boa sacada. Renato, foi muito bom conversar com você, adorei te conhecer o teu negócio, entender como você pensa, como você funciona, adorei a sua visão de futuro da IA, nunca tinha ouvido isso que você acabou de trazer, para mim foi bem inovador, mexeu aqui, obrigado pela visão. Se você quiser deixar algum recado final para quem está ouvindo a gente, hoje nós temos empreendedores e empreendedores que nos ouvem, tanto quem está começando como quem já está fazendo um negócio, já está tocando um negócio. E a vida do empreendedor é um pouco solitária, de certa forma, né? Você sabe bem como é. E conversar com outras pessoas, ouvir opiniões, visões de outras, alimenta, dá um gás, fala, eu não estou sozinho nessa, tem um cara com a mesma dor que eu. Então, se você tiver algum recado final para quem nos ouve, será interessante. Boa. Bom, os primeiros anos de um negócio, você se esforça para ter uma mente lucrativa, porque o negócio normalmente não dá lucro, principalmente quando você está... Se você é investido, menos ainda, se você é orgânico, tem que dar o mínimo de lucro, senão você deixa de existir, né? Você vai se endividando.
Mas no começo o negócio ele é duro para todo e qualquer empreendedor, salvo raras exceções. Você cria uma mentalidade lucrativa para depois deixar o seu negócio lucrativo. Toda vez que você chegar no final do exercício, um ano complicado, com o Brasil, com as perspectivas do jeito que está, um monte de má notícia de uma série de lugares, pensa no impacto que o teu negócio está gerando para as pessoas que trabalham com você, os seus colaboradores, para os seus clientes e toda a cadeia de valor que você construiu. Porque no final é isso que importa muito mais do que dinheiro, é isso que vai se tornar o seu legado. E principalmente se o teu negócio estiver alinhado com o seu propósito. Se não estiver alinhado com o seu propósito, é interessante rever o seu negócio. Bom, isso vai tirar o peso de muito empreendedor que nos ouve, viu? E se você que está ouvindo a gente tiver alguma pergunta para mim ou para o Renato, só deixar aqui nos comentários que vai ser um maior prazer responder. Renato, novamente, obrigado pela participação, obrigado pelas suas palavras, pelo seu conhecimento, foi muito bom te conhecer. Espero que a gente venha se falar numa próxima oportunidade. Excelente, William. Muito obrigado. Novamente é um prazer participar e conte conosco sempre que necessário. Perfeito. Um grande abraço, Renato. Um abraço, tchau. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.